Tem coisas que acontecem em plena luz do dia, e ainda assim ninguém acredita até ver com os próprios olhos. Hoje você vai acompanhar um momento em que uma simples abordagem policial vira um evento nacional. Tudo porque a gente não fazia ideia de quem estava dentro daquele carro. Seja muito bem-vindo ao canal. Aqui histórias de injustiças ganham voz e você acompanha tudo, do começo ao fim. Ninguém imagina que uma simples parada de trânsito pode mudar o destino de alguém para sempre. Mas naquela noite, em uma rua aparentemente calma e elegante, algo explodiria por trás de um volante silencioso. Bastou um detalhe, uma suspeita, e tudo o que parecia sólido começou a desmoronar como vidro trincado. Quantas vidas já foram destruídas por um mal-entendido com farda? E quando o preconceito se esconde atrás de uma placa de autoridade, quem protege quem está do lado certo? A resposta é direta. Em muitos casos, ninguém. E é exatamente por isso que essa história precisa ser contada. Luz azul no espelho retrovisor. Camila Estrada mordeu o lábio inferior, o coração acelerando enquanto guiava seu SUV preto até o acostamento, os pneus deslizando suavemente sobre o asfalto impecável de Los Pinos del Sur. Um bairro onde cada casa parecia saída de um catálogo de luxo. As fachadas limpas e os jardins perfeitos não escondiam os olhares de julgamento que ela conhecia muito bem. Ela já havia vivido ali por mais de 10 anos ao lado de seu marido, Salvador Estrada, o atual diretor da Agência Federal de Investigações. Mas mesmo depois de tanto tempo, ela sabia exatamente o que pareciam enxergar. Uma mulher negra, sozinha, num carro de luxo, circulando à noite por um bairro onde sua presença ainda causava desconforto. Camila esticou o braço, pegou o celular do console e iniciou uma gravação, colocando-o discretamente no banco do passageiro. Não que esperasse virar manchete. Ela apenas sabia que confiar em uma única versão dos fatos nunca foi uma opção para quem se parecia com ela. O carro de patrulha atrás dela finalmente teve sua porta aberta com estalido. O oficial saiu com a postura de quem sabia que o mundo raramente lhe dizia não. Era alto, por volta dos 50, pele clara, maxilar tenso e olhos frios. Seu uniforme estava impecável. O cinto tático pesado, as botas suando forte contra o chão. Seu nome? Oficial Mateu Valderrama. Ele se aproximou devagar, calculado, com uma mão já posicionada perigosamente perto da lateral do corpo. Camila expirou pelo nariz, silenciosamente, e firmou as mãos no volante. Sabia o que viria. Valderrama parou pouco atrás da janela, mantendo distância suficiente para forçá-la a virar o rosto se quisesse vê-lo direito. "Licencia e registro", disse ele, com voz neutra. "Você não quer me dizer por que me parou?" Camila perguntou sem desviar os olhos. Ele a encarou seco. "Você não sinalizou na última curva." Camila piscou, lenta. Ela conhecia cada rua daquele bairro como as palmas de suas mãos. E sabia, com absoluta certeza, que tinha sim sinalizado. "Claro", murmurou, mais para si mesma do que para ele. "Está bem", disse ela. "Minha licença e registro estão no porta-luvas. Vou pegar agora." Mateu Valderrama não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, observando. Seu olhar viajou do rosto calmo de Camila até o detalhe dourado do bracelete que repousava em sua perna. Por um segundo, pareceu medir cada movimento, cada escolha de vestimenta, cada respiração. Um leve estalo saiu de seus lábios. "Vá em frente, mas devagar." Camila engoliu seco, sufocando o impulso de responder. Ela conhecia esse tipo de jogo. Já o tinha vivido mais vezes do que gostaria de contar. Com movimentos lentos, pegou os documentos e os estendeu pela janela. Valderrama os pegou sem dizer uma única palavra, mas ao invés de olhar de imediato para os papéis, ficou ali parado, observando, esperando. O silêncio entre os dois cresceu como uma sombra. Por fim, ele finalmente desviou os olhos e examinou a licença. Se você chegou até aqui e valoriza o nosso trabalho,
em trazer histórias como essa à tona, considere apoiar o nosso canal com LivePix ou usando um dos serviços listados na descrição desse vídeo. Seu apoio faz toda a diferença para este canal. Sua expressão mudou só por um instante antes de voltar ao controle. "Mora por aqui?" perguntou com um tom casual, como quem puxava assunto na fila de um mercado. Camila apertou os dentes. "A cerca de 3 quarteirões." Valderrama fez um estalo com a língua. "Sério?" Ele olhou de novo o nome no documento. "E o que está fazendo aqui?" Ela quase riu. Quase. Não sabia que precisava de um motivo para dirigir na minha própria vizinhança. O olhar dele ficou mais duro, a linha da mandíbula contraída. "Senhora, só estou fazendo meu trabalho." Camila manteve o olhar firme. Não está." As palavras atingiram como um empurrão. A postura de Valderrama vacilou por um instante, sua mão direita movendo-se de leve em direção ao bolso lateral. O ar ao redor dos dois ficou mais denso, carregado. Ela percebeu o jeito que ele mudava, a autoconfiança forçada cedendo lugar a algo menos controlado. "Eu tomaria cuidado com essa atitude", disse ele, a voz agora mais grave. "Está tornando as coisas mais difíceis do que precisam ser." "Difíceis como?" Camila perguntou, ainda com o rosto calmo, mas o coração acelerado. Mateu a encarou por mais alguns segundos. Não respondeu. Apenas se virou bruscamente e voltou ao carro de patrulha, levando os documentos com ele. Camila soltou um ar preso, sentindo os dedos formigarem no volante de madeira. Ela conhecia aquele tipo. Ele não queria a verdade, não queria proteger, queria controle, queria dominá-la, mas ela não seria diminuída. Não hoje. O celular ainda gravava. E ela tinha certeza de que aquilo não terminaria ali. Sabia disso no estômago. Mateu Valderrama sentou-se dentro do cruzeiro encarando o nome no documento. Camila Estrada. Não parecia familiar, mas havia algo que incomodava. Talvez fosse o sobrenome, talvez fosse o silêncio dela, ou o fato de não demonstrar nenhum nervosismo. Ele não gostava daquilo. Na maioria das abordagens, especialmente com mulheres, o padrão era sempre o mesmo. Justificativas rápidas, olhos abaixados, ansiedade para encerrar tudo. Mas ela estava apenas sentada ali, imóvel, quase desafiadora. Como se não devesse nada a ninguém. Ele passou a mão no rosto. 2 anos atrás, alguém com esse comportamento teria levado uma multa. Hoje em dia, tudo virava vídeo, #manchete. Mas ele também sabia que seu instinto raramente falhava. E algo ali não parecia normal. Tocou no terminal acoplado no painel e digitou o nome completo. Camila Estrada, casada. Nenhum antecedente, sem histórico, nada que justificasse aprofundar a abordagem. Mas aquela sensação persistia. Aquela calma desconcertante. O rádio crepitou. "Unidade 22, qual seu status?" Mateu levantou o comunicador. Parada de rotina, tudo sob controle. Silêncio por alguns segundos. "Cópia recebida, Unidade 22. Ele largou o rádio devagar. Voltou a olhar para o retrovisor, o carro dela ainda parado sob a luz azulada do poste. Sem movimento, sem pressa. Era como se ela estivesse esperando por ele. E isso o incomodava profundamente. Foi o que o impediu de simplesmente deixá-la ir. Os olhos de Mateu voltaram para o SUV. Ela ainda estava ali, imóvel, serena. A imagem de Camila, sentada com aquela postura inabalável, ativava algo dentro dele. Ele não queria que ela saísse dali com a sensação de que havia vencido. Antes mesmo de pensar a respeito, já estava de volta à calçada. Empurrou os documentos contra o banco do passageiro, saiu do carro e caminhou em direção ao Audi. Os passos, agora mais lentos, soavam como marteladas no asfalto. Parou diante da janela. Camila virou o rosto em sua direção. A expressão dela era a mesma, firme, limpa. "Tá tudo bem, senhor?" Mateu se inclinou um pouco, as mãos apoiadas na moldura da porta. "Tem algum lugar para onde está indo?" A voz saiu mais baixa,
com algo preso por trás. Para casa, respondeu ela, olhando nos olhos dele sem hesitação. Ele sustentou o olhar por um segundo a mais do que o necessário. E então, sorriu. Não um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso que carregava provocação. É engraçado. Você não parece alguém que mora por aqui. A mudança foi sutil, um brilho nos olhos dela. Frio, preciso. Camila inspirou lentamente pela boca. E você não parece um policial que segue os protocolos. Mateu recuou só o suficiente para ficar em pé, os dedos tamborilando sobre o teto do carro. O cinto pressionava sua coxa. O distintivo em seu peito parecia mais pesado do que o normal. Ele tinha anos de serviço, anos sendo respeitado ou temido. Mas ali, de pé diante dela, alguma coisa estava fora do lugar. Ela não recuava. Camila mantinha o olhar fixo, o coração acelerado, mas o rosto imóvel. Sabia o tipo de homem que estava diante dela. Já havia cruzado com essa postura antes. Não buscava justiça, buscava obediência. Era o tipo que precisava lembrar aos outros, principalmente aos que pareciam com ela, quem estava no comando. Ela respirou fundo. Se o senhor já tem meus documentos... Estou liberada? Mateu afastou o cabelo da testa, como se estivesse considerando a pergunta. O que há de tão urgente? Perguntou seco. Camila não cedeu. Não tenho mais nada a dizer. Ou me dá uma multa, ou me deixa ir. Ele não respondeu. Só ficou ali, observando, tentando decidir o próximo passo. Então, sem aviso, esticou a mão em direção à maçaneta. Camila agiu no mesmo instante. Puxou a porta de volta antes que ele pudesse tocá-la. O coração disparou, mas sua expressão permaneceu controlada. Mateu mudou o tom. Saia do carro, disse, agora sem fingimentos. Ela o encarou. Por quê? Ele recuou um passo, a mão já se movendo em direção ao rádio preso ao peito. Preciso mesmo explicar? Camila sabia exatamente onde aquilo ia parar. Se ela cometesse um único erro, um gesto brusco, uma palavra torta, ele transformaria a situação numa suposta resistência. Criaria uma desculpa. E tudo desceria ladeira abaixo. Mais do que isso, ele não fazia ideia de quem ela era. Ela inspirou fundo, mantendo o contato visual. Com a mão livre, ligou a câmera do celular e falou em voz alta. Estou gravando. Mateu riu, sem alegria. Acha que isso me intimida? Você sabe quantas vezes ouvi isso antes? Ele afastou a mão do peito só o suficiente para que o gesto fosse entendido. Era um aviso. Camila viu. E não foi só ela. Algumas casas ao redor já estavam com gente nas janelas. Um homem do outro lado da rua havia parado, celular em punho. Mais adiante, uma senhora com um cachorro havia interrompido a caminhada. A boca entreaberta, os olhos fixos. Se Mateu queria um espetáculo, ele estava prestes a conseguir um. Camila ergueu o celular, filmando o policial. Número de identificação? Perguntou em voz clara. Mateu hesitou. Pela primeira vez, o rosto traiu insegurança. Mas ele logo tentou recuperar a firmeza. Eu disse, saia do carro. A voz mais forte. Camila não se moveu. Está se recusando a obedecer? Pressionou ele. Ela manteve o olhar fixo. Eu vou sair, disse Camila firme. Mas só depois que você ligar para o seu superior e contar que acabou de puxar uma arma para a esposa do diretor da Agência Federal de Investigações. As palavras bateram como um trovão. Pela primeira vez, Mateu Valderrama recuou de verdade. A hesitação cruzou seu rosto por um segundo. Sua mão, que até então rondava o coldre, afastou-se alguns centímetros. Do outro lado da rua, o homem que filmava desde o início deu um passo à frente. Ela disse, Agência Federal. Só grava isso aí, murmurou, com o celular fixo na cena. Mateu não estava desistindo, não ainda, mas a dúvida, antes invisível, agora tremia sobre a superfície. Camila notou, e os vizinhos também. Valderrama então tentou recuperar o controle. Fora do carro agora! Gritou.
com o tom mais bruto do que antes. Camila não se moveu. O celular ainda gravava, apontado direto para ele. Eu pedi seu superior. Sua voz saiu controlada, firme. A menos que tenha uma justificativa legal, estou no meu direito de permanecer no carro. Mais vizinhos estavam na calçada, celulares em mãos. O cenário tinha mudado. Ela não era mais vista como a ameaça. A tensão estava toda nele. Mateus sentia isso. O controle, o domínio, a imagem de autoridade estavam escorrendo pelos dedos. E ele não sabia lidar com aquilo. Última chance, disse, mais baixo. Um tom grave, perigoso. Abre essa porta, ou eu mesmo abro. Camila sentiu. O momento exato em que a energia mudou. Não era mais só um confronto verbal. Era o limiar entre o abuso e a tragédia. Ela já tinha visto homens assim. Já tinha presenciado o momento em que o ego ultrapassa a lógica e um distintivo vira escudo para o erro. Ela não esperava que ele fosse puxar uma arma, mas foi exatamente o que aconteceu. O movimento foi fluido, ensaiado, rápido demais. O clique do coldre soou quase abafado, mas o impacto visual foi instantâneo. A arma apontada diretamente para ela. Ele puxou uma arma! Gritou uma mulher assustada. Ele está apontando para ela! Exclamou outro. O caos estourou em segundos. Vozes, gritos, celulares se aproximando. Camila sentiu o sangue correr gelado pelas costas, mas não se moveu, nem 1 centímetro. Em vez disso, olhou Valderrama nos olhos. Você acabou de cometer o maior erro da sua vida, disse alto o suficiente para todos ouvirem. As palavras ficaram no ar. Mateus não abaixou a arma. Sua respiração era instável, o rosto tenso. Ele sabia o que tinha feito, mas recuar diante de todos, diante das câmeras, era algo que ele não conseguia aceitar. Passos, rápidos, urgentes. Oficial Valderrama, pare! Gritou uma nova voz. Mateus girou parcialmente o corpo, o suficiente para ver quem se aproximava. Era o sargento Ramon Briggs. Não era qualquer um, era seu superior direto, e o olhar que trazia no rosto era de pura fúria. Baixe essa arma agora, ordenou. Mateus hesitou. Ele sentia o controle se esvaindo, o chão sob os pés afundando, mas o estrago já tinha sido feito. Camila o encarava com firmeza. Não piscava, e todos ao redor estavam vendo tudo. Os dedos dele ainda envolviam a arma, mas o corpo já não obedecia como antes. A adrenalina começava a ceder. O peso da decisão o esmagava. Eu disse, agora, repetiu Briggs, avançando. Valderrama cerrou os dentes, a mente buscando saídas que já não existiam. Havia 2 opções, cumprir ou mergulhar mais fundo. As narinas dilataram, os dedos se contraíram. Então, com um estalo de raiva, ele abaixou a arma. Ainda não havia guardado, mas a direção da mira já não era Camila. A multidão suspirou em uníssono. Coldre, agora! Ordenou o sargento. Mateus hesitou por meio segundo. Depois, com uma respiração pesada, enfiou a arma de volta. Briggs se virou imediatamente para Camila. Senhora, está tudo bem? Ela manteve os olhos fixos em Valderrama. Quero meus documentos de volta. Mateus não se moveu. Briggs avançou mais um passo. Entregue agora. A voz de Briggs cortou o silêncio como lâmina. As mãos de Mateus Valderrama tremiam visivelmente. Com os dedos tensos, puxou os documentos do bolso e os jogou sobre o painel do carro de Camila, como se estivessem contaminados. Ela os pegou sem dizer uma palavra. Briggs se virou para ela. Deseja registrar uma queixa formal? Camila soltou o ar devagar, sentindo o coração ainda acelerado. Seu olhar voltou para Mateus. Antes disso, tem algo que ele precisa ouvir. Briggs franziu o senho. Camila ajustou o corpo no banco, inclinando-se o suficiente para que Mateus a visse por completo. Meu nome é Camila Estrada, disse com voz firme. E meu marido é Salvador Estrada, diretor da Agência Federal de Investigações.
O rosto de Mateu perdeu a cor. Os lábios entreabriram como se o cérebro ainda estivesse tentando processar a informação. Briggs congelou por um segundo. O olhar dele oscilou entre Camila e Mateu. A tensão se deslocou de forma definitiva. Camila deu um segundo a mais, deixando o peso da revelação penetrar no ar parado da rua. E você acabou de puxar uma arma para mim. O burburinho entre os vizinhos virou murmúrio alto, com palavras ditas em sussurros rápidos, olhos arregalados, celulares gravando de ângulos diferentes. Mateu parecia menor agora. O peito subia e descia rápido, a respiração errada, descompassada. Pela primeira vez naquela noite, ele entendeu. E entendeu tarde demais. Camila desligou a gravação no celular. Já tinha o que precisava. Mas para Mateu, o desastre estava apenas começando. Cada segundo ali parecia empurrá-lo mais fundo. O silêncio de Briggs dizia tudo. Ele deu um passo à frente, a voz baixa, mas dura. Você puxou uma arma contra a esposa do diretor da AFI. Mateu tentou engolir seco. Sua boca estava seca. Ela não estava cooperando, murmurou. Briggs estreitou os olhos, chocado. Não cooperativa. Você transformou uma abordagem de rotina em uma ameaça armada. Uma mulher que não cometeu crime algum. A voz dele ficou mais grave. Agora você acabou. Mateu sentiu o estômago revirar. Abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Briggs não esperou. Virou-se para Camila. Senhora, em nome deste departamento, peço desculpas. Isso nunca deveria ter acontecido. Camila assentiu brevemente, mas não suavizou o rosto. Ela não estava ali por desculpas. Estava ali por consequência. Briggs levou o rádio ao ombro. Central, notifique assuntos internos imediatamente. O oficial Valderrama está sendo colocado em licença administrativa. Eficaz agora. Mateu sentiu o peso da sentença em cada palavra. Seus ombros caíram. Uma voz estalou no rádio. Entendido, sargento. Briggs voltou-se para ele. Distintivo e arma. Agora. Mateu hesitou. Agora, repetiu o sargento sem levantar o tom. Mateu sabia que discutir era inútil. Suas mãos estavam pesadas, os dedos desajeitados ao soltar o cinto e desencaixar a arma. O gesto parecia irreversível. Não era só metal e couro, era o símbolo de tudo o que ele achava que era. Depois, com mais lentidão, removeu o distintivo. O mesmo que tinha usado por mais de 20 anos. O mesmo que costumava pesar como honra no peito. Agora parecia vergonhoso. Entregou os dois objetos nas mãos de Briggs. No momento em que os soltou, foi como se sua identidade tivesse sido arrancada. Está afastado do serviço enquanto durar a investigação. Saia da cena, imediatamente. Mateu apertou os dentes, lutando para segurar o que estava por dentro. A raiva, a humilhação, a impotência. Mas não havia mais o que fazer. Não ali. Virou-se de costas, sem olhar para ninguém. Desviou das câmeras, dos olhos que o observavam. Camila o viu partir. Viu o peso da queda de um homem que acreditava ser intocável. Mas ainda não tinha acabado. Ela o acompanhou com os olhos, a postura rígida, o queixo erguido. A multidão permaneceu em silêncio. Não houve gritos, nem palmas. Só o peso do que quase aconteceu pairando sobre todos. Briggs voltou para perto dela. Deseja seguir com a denúncia formal? Camila pensou por um momento. A antiga versão de si mesma teria deixado para lá. Teria evitado mais confusão. Teria engolido tudo como tantas outras vezes. Mas aquela mulher não existia mais. Ela pensou nas outras. Nas que não tiveram chance de falar. Sim, disse com a voz firme. Quero que ele seja responsabilizado. Briggs assentiu e não disse mais nada. Levem-no daqui. A voz de Briggs saiu seca. Mateu Valderrama foi escoltado enquanto os vizinhos começavam a se dispersar. Mas o que havia acontecido ali não ficaria preso àquela rua. Tinha sido gravado. Tinha testemunhas. E agora tinha um peso maior do que ele podia controlar.
Quando Camila Estrada chegou em casa, o vídeo já corria nas redes. Seu telefone vibrava sem parar. Mensagens de amigos, colegas, pessoas que ela não via há anos. Alguns enviavam apoio, outros perguntavam se era mesmo ela nas imagens. Então, entre todas as notificações, surgiu o nome que ela já esperava: Salvador. Ela atendeu. Só pelo silêncio, soube que ele já tinha visto. Camila, disse ele com a voz firme, mas contida. Você está bem? Ela soltou um suspiro leve. Estou. Houve uma pausa, longa, tensa. Depois veio a pergunta. Qual o nome dele? Camila fechou os olhos por um instante. Sabia exatamente o que viria depois dessa pergunta. Já está sendo resolvido. Do outro lado da linha, Salvador não respondeu de imediato. Mas ela sabia. Ele já estava tomando providências, já estava ligando para quem precisava, já estava deixando claro que aquilo não passaria impune. Na manhã seguinte, o nome de Mateu Valderrama estava em todos os jornais. Telejornais, redes sociais, rádio, portais de notícias. Oficial saca arma contra mulher desarmada. Era esposa do diretor da Agência Federal de Investigações. As imagens circulavam em todos os lugares. O rosto dele, os gritos na rua, a atenção, os celulares registrando cada segundo. A gravação de Camila, firme, serena, falando diretamente para a câmera. Mas ela não era apenas o centro do vídeo. Ela era a força que o segurava de desmoronar antes da hora. Ela não foi retratada como vítima frágil, nem como coadjuvante da história. Ela estava ali como mulher, como cidadã, como alguém que se recusou a baixar a cabeça. Ela representava todas as vezes em que alguém não teve a chance de falar ou nem sobreviveu para isso. Sentada na beira da cama, Camila finalmente sentiu o peso real do dia. Os olhos queimavam, mas ela não chorava. Seu corpo estava tenso, mas não quebrado. Ela olhou para o telefone sobre o criado mudo. Ainda choviam mensagens, palavras de apoio, de revolta, de esperança. E ali, no silêncio do quarto, ela deixou que o ar entrasse fundo nos pulmões. Não era alívio, era algo mais profundo. Porque dessa vez, a pessoa errada perdeu. Se você acredita que histórias como a da Camila merecem ser ouvidas e que ninguém está acima da lei, inscreva-se no canal para não perder nenhum caso de injustiça que precisa ser exposto. Agora eu quero saber de você. O que você faria no lugar de Camila? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Sua voz também conta.